Olá, bem-vindos ao Litera Mais e hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo a primeira e eu espero que de uma série de entrevistas aqui para o canal. E tendo em vista o mês da criança que vem logo aí, vamos falar sobre o que significa escrever para a infância, como é essa fase da formação de leitores e a imaginação infantil. A minha convidada é a professora e escritora Elaine Casion. Tudo bem, Elaine? Tudo bem? É um prazer, assim, te receber aqui. Eu fiquei muito satisfeita, né, com essa visita aqui para o canal. O prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui no canal e podendo também falar um pouco sobre a literatura para a infância, poder divulgar o meu trabalho e também dessa literatura tão importante. Mas antes de iniciar as perguntas aqui para a Elaine, deixa eu falar um pouquinho sobre ela. A Elaine, gente, ela trabalhou na Secretaria de Cultura, organizando e participando de feiras literárias, ela dá aulas e palestras de literatura, escreve para a infância e tem 6 livros publicados, entre eles O Colecionador de Águas, da editora Cortez, Este aqui. que foi publicado na Espanha e no Líbano, e Tempo de Navio, que eu tenho aqui, da editora Aletria, que foi finalista dos prêmios Aelige e Minuano no Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui o livro Com 3 Letras Eu Conto, que é muito bacana. A história é sobre as palavras formadas com 3 letras e é um espaço grande assim para a imaginação do leitor, né? Por exemplo, par é a palavra ideal para meias. Eu achei super engraçado. A palavra mel é feita de flores. Somente as abelhas sabem a receita. E assim nós temos um livro com várias palavras de 3 letras que tem um significado muito poético para a imaginação do leitor. Tempo de Navio, um outro livro muito bacana que eu li da Elaine. Esse ela vai autografar para mim no final. Que fala sobre um menino sonhador que vê um navio passando pelos ares e imagina que esse navio existe e ele de fato existe naquela história. A gente vai saber muitas curiosidades sobre uma aventura, né, no ar. Aqui, por exemplo, no ar há peixes e também palavras. Assim entendeu que é possível brincar com palavras e peixes, mas que nenhum dos dois gosta de gaiolas. Bom, então vamos às perguntas. Elaine, o que te levou a escrever a literatura infantil e o que significa escrever para a infância? Qual a importância dessa fase na formação de leitores? O que me levou a escrever? Não se trata de uma opção. É interessante pensar assim. Não é algo que se possa optar. Ok, hoje eu vou agora escrever para este público ou para aquele. Eu penso que as histórias, elas vêm de uma forma que encontram no autor a sua linguagem. No meu caso, é a linguagem que eu gosto de trabalhar, é a linguagem para a infância. Então, os temas que tocam a minha sensibilidade, quando eu os coloco na escrita, eles se transformam nessas histórias que são contadas para as crianças, e eu sempre digo que são contadas para as crianças de todas as idades, desde as bem pequenas até as bem velhinhas, porque um texto de literatura, ele vai ser literatura, seja para qual faixa etária ele for. Então não é bem uma opção. As pessoas dizem, é uma escolha. Não sei se é uma escolha. Na verdade, quais histórias que eu posso contar? Essas são as histórias que eu posso contar, que fazem parte do meu mundo, da minha linguagem. Então, são as histórias que eu gosto de contar. Então, esse é o motivo que me levou a escrever, então, literatura. E, por acaso, os meus livros, a literatura que eu escrevo, ela vai estar no catálogo dedicado às crianças. Então é isso, eu acho que essa é o que me levou a escrever. Claro que também trabalhar com esse público como professora, quando eu iniciei minha vida profissional, estudar essas histórias, pesquisar, também aí existe, né, uma afinidade, né, com essa temática. Mas eu acho que essa questão do que me levou a escrever é isso, sabe? E eu penso que a importância
fundamental das crianças terem acesso a essa literatura é justamente porque a literatura para a infância ela traz um aspecto muito libertário do imaginário, da imaginação. Então, é um momento em que a criança ela é muito livre e ela adora imaginar. Essa fase ela é muito bonita. Fundamental que as crianças tenham acesso a livros, a bons livros, a livros que tragam essa questão da linguagem trabalhada, da literatura, e muito importante também que os pais, professores vão ler, os professores vão trabalhar na escola, mas é importante que os pais leiam com as crianças. Eu acho muito, muito importante, porque aí eles acrescentam também a camada do afeto, que é importante demais. Que lindo isso. E Elaine, tu poderia falar pra gente assim, quais são as facilidades e as dificuldades de escrever para a infância? Como é que se dá o teu processo criativo? Olha só, eu penso que as dificuldades elas são as mesmas de qualquer escritor. Enfim, é preciso um trabalho com a linguagem, é preciso lapidar o texto, reescrever. O texto para a infância, ele não é fruto, assim, de um momento de descanso. Agora eu vou escrever um livro para crianças. Não é isso. Não é disso que se trata. Então, quando eu tenho uma ideia, e essa é uma pergunta que me fazem muito. Então, assim, como é que tu tem tuas ideias? Como é que tu coloca isso? Tal? Como é que tu transforma essas ideias numa história? Bom, a ideia é uma ínfima parte do livro, né? Então, aquela questão de se inspirar e de ter uma ideia é uma ínfima parte. Essa ideia ela tem que se transformar numa história. Ela tem que fazer sentido. Então, aí vem todo o trabalho com a linguagem. Então, a dificuldade é essa. A dificuldade é como, a partir de uma ideia, eu posso trabalhar a linguagem para que ela esteja num texto para os meus leitores e que faça sentido. Então, eu penso que isso seja inerente a todo autor, todo escritor, ao menos o que eu ouço falar é isso também. E qual é a facilidade? A facilidade... Se é que há. A facilidade é porque eu gosto. É um grande prazer escrever para a infância. Então, essa é a facilidade. Então, eu acredito que eu tenho uma sintonia com essa linguagem, porque eu gosto de escrever para a infância. Eu gosto dessa dilatação possível das imagens literárias que o texto para a infância me permite. Eu gosto muito disso. Então, eu acho que nisso eu encontro facilidade. Nisso eu acho que a minha criação flui nesse devaneio para a infância, que eu consigo acessar também as minhas memórias e a partir delas eu me colocar também nesse texto. Então é muito gostoso. Bacana isso, assim. Gente, eu tenho que falar para vocês que o tema de pesquisa da Elaine é a imaginação. Então, como é que é trabalhar a imaginação ou as imaginações, né? A imaginação é a minha pesquisa de mestrado, mas é também a minha pesquisa de vida. Então, eu já fui para o mestrado com esse tema bastante trabalhado durante muitos anos, com muitas leituras, e eu sempre quis entender o que é, como, por quê, de que forma acontece. Me parece que a palavra imaginação, sabe as palavras quando elas são muito usadas e usadas para tudo? Elas significam tanta coisa que de repente elas acabam não significando nada. Isso. Elas acabam nesse limbo, né, de sentido. Eu não acho, eu achava que a imaginação era muito importante, principalmente na literatura, na escrita e na infância, então nem se fala. Então eu resolvi estudar a imaginação e eu entendo que isso está presente no meu trabalho desde que eu comecei a escrever. Porque em todos os meus livros eu tento elevar essa potência da imaginação literária ao máximo. Eu estico essa potência. E como é que eu faço isso? É por meio dos temas e das histórias que eu escrevo. Por exemplo, então, eu imagino uma história em que o menino coleciona águas, mas ele não guarda essas águas em garrafas. Ele vai guardar essas águas nas prateleiras e nas gavetas do seu quarto. Aí eu já estou trazendo
um frescor para essa imagem de uma coleção de águas que não é o esperado. Eu quero que o meu leitor vá além, eu quero que ele imagine mais. Então aí vai acontecer uma série de coisas na história, que aí a pessoa tem que ler a história para descobrir o que acontece com essa coleção tão inusitada. Outro exemplo, o Tempo de Navio, que eu escrevo um navio que navega no ar, enfim, ele tem, como ele tinha ar na alma, ele acaba trocando de mar. Então esse é um navio que navega no céu, mas ele tem uma relação aqui com a terra, porque tem um menino que enxerga e vai subir nesse navio. Então eu penso que a minha relação com a imaginação, ela é essa, ela é de pesquisa, mas ela é também de buscar trazer para a palavra esse frescor das imagens literárias que buscam essa novidade. Ah, muito legal isso aí. Elaine, assim, tu acha assim que uma boa história infantil tem que ter início, meio e fim? Quais são os aspectos, bem início, meio e fim, bem definidos? Quais são os aspectos, assim, de uma boa história para a infância, para ti? Olha, então aqui nós temos duas questões, assim, bem importantes. Se nós formos pegar o viés dos contos, os contos de fada, por exemplo, ou contos de encantamento, ou esses contos que no início, inclusive, não eram para infância, eram para adultos, mas com o tempo eles acabaram sofrendo suas adaptações e acabaram se tornando livros para infância. Eu penso que sim, porque aí nós temos uma estrutura narrativa em que tem uma progressão, enfim, dos personagens e que tem um conflito e a criança precisa desse fechamento, a criança precisa dessa resolução se eu buscar um conto que traga essa estrutura. E ok, porque às vezes para a criança não é tão interessante que a gente fique deixando pontas soltas. Mas tem uma outra perspectiva que é a que eu gosto de trabalhar, que foi o que muito linkada também com a questão anterior. Quando eu trabalho com a imaginação, eu trabalho com outro tempo. Eu trabalho com esse tempo do imaginário, então eu posso distender essas imagens. E esse tempo que eu trabalho no texto não é o tempo cronológico, ele é um outro tempo. Então, nesse caso, eu não preciso ter essa estrutura tão fixa. Eu posso desenvolvê-la de uma outra maneira e, inclusive, eu gosto muito de deixar esses finais também abertos. Eles não têm uma solução, eu jogo muito também para o leitor essa imaginação também para ele buscar a solução. Então, são duas coisas diferentes. É o que eu escolho trabalhar, é a estrutura que eu escolho trabalhar. Se eu escolho trabalhar determinados conflitos que na infância é importante que eles se mostrem resolvidos ali no texto, eu acho que sim. Tá? Então, é um texto, os contos, geralmente os contos, né? Vamos ter como horizonte os contos de fada. Ou então, esses outros textos que têm essa literatura também contemporânea para a infância. Um exemplo que eu vou dar para ti, que eu acho que é importante dar exemplos, né, também aqui para os nossos ouvintes. O Contra as Letras, ele é um livro que não tem uma história. Ele se trata de um inventário de palavras e eu fui buscando o que essas palavras contra as letras queriam me dizer. O que elas me sopravam. E eu fui trazendo isso de forma poética. A história tem um fio narrativo muito sutil entre essas palavras. Tem uma costura, elas não estão soltas ali, eu não joguei elas ali, né? Elas têm um fio narrativo que vai costurando a história. Sutil, tanto que podem ser lidas de qualquer ponto. Mas aí eu faço uma brincadeira. Eu começo pelo fim. Eu até coloco aqui, eu digo assim, ó, o fim é a palavra que termina uma história, mas se você pensar bem, o fim também é um novo começo. Por isso eu começo esse livro assim. E eu faço essa brincadeira. Começo pelo fim e lá no final a última palavra é sua. Sua é a imaginação para depois dessa leitura inventar outras palavras com quantas letras quiser. E aí pode começar a leitura, pode ir para o meio, pode inventar outra. E então esse é um exemplo de um texto que foge dessa estrutura do início, meio, o conflito, resolução. Então é outra estrutura. E a respeito de um bom aspecto de uma boa história para a infância, eu penso que é muito importante o respeito com esse leitor. E eu bato nessa tecla, porque é assim, ó, o leitor, a criança, não é um leitor menor.
Então eu preciso ter um bom trabalho com essa linguagem. E eu acho, até falei no início da nossa conversa, que o livro para criança não é simplesmente eu vou sentar e vou escrever uma historinha. Aliás, eu detesto os diminutivos. Não gosto de historinha, livrinho, eu não gosto porque é um livro e é uma história que foi escrita, que foi trabalhada, então... Desfazer esse mito de literatura para a infância como uma literatura menor, né? Desfazer como uma literatura menor, então não aceito isso de modo algum, porque os meus livros, por exemplo, demoram muito tempo para ser escritos, eu trabalho muito esse texto, essa linguagem, as estruturas. Uma boa literatura para a infância tem que ser essa, tem que ser uma literatura que tenha a linguagem trabalhada e adequada e que chegue nesse ponto de provocar a imaginação, de instigar, de querer que a criança leia mais, que ela continue lendo. Para finalizar, como é que tu percebe o mar de produções e opções que tem para a infância no Brasil? E qual seria a tua dica para ajudar os adultos, né, até os nossos espectadores aqui do canal, a fazer melhores escolhas para as crianças? E eu penso que aqui no Brasil, nós temos excelentes editoras, tem um grande número de autores, é uma literatura que ela vem se desenvolvendo, foi mais a partir dos anos 70, 80, nos anos 90 tem uma explosão ali de autores muito bons, ilustradores e editoras especializadas nessa literatura. Como é que se reconhece? É um pouco difícil até falar, mas é importante, por exemplo, quando você pega um livro, que ele tenha um projeto gráfico, que ele tenha uma ilustração. Essa ilustração não vai repetir o que o texto fala. Essa ilustração já é um novo texto que conversa com o que foi escrito. Muitas vezes os próprios formatos dos livros, eles acabam também conversando com o texto, aqui só dando o exemplo aqui do Tempo de Navio, que ele não se folheia na horizontal, mas sim na vertical. Por quê? Não é por nada, não é para bonito, mas é porque o nosso senso imaginário está aqui no céu, o navio está aqui. Então essa leitura ela vai ser uma leitura horizontal, e então o objeto, o livro, acaba provocando também esse sentido e a imaginação do leitor. E é importante também, às vezes, se encontra muito livros que repetem ilustrações que a gente já viu. Contos de fada que você olha que tem todos os personagens da Disney aí. Não, porque os contos de fada não são propriedade da Disney. Até é bom citar nomes, posso citar, claro, né? Claro. Não são propriedade, né? Essa empresa, ela fez uma releitura, suas adaptações, mas eles não nasceram na Disney. Então, tem muita gente que pensa que isso. pensa que é isso. Pensa uma princesa, já imagina toda... Olha aí a imaginação já viciada, ó. Já imagina a princesa, ogro, príncipe, todos já ali formatados, quando na verdade não, a origem não foi aí. Então, os pais, feiras de livro, livrarias com setores infantis, se detêm um pouquinho lá e olhem a qualidade desse livro, leiam algumas páginas, já vejam a qualidade do texto, né? Então, fugir das adaptações mal feitas, dessas questões, dessas ilustrações que a gente percebe que não tem uma autoria, né? Porque a boa ilustração também, ela ajuda a compor esse livro, essa literatura. A literatura infantil tem essa característica assim bimodal, né? Que é trazer a ilustração junto com a palavra, né? Isso é muito, muito bacana. Eu diria até que ela tem 3 aspectos. Ela tem o texto, ela tem a imagem, que é outro texto, a boa literatura, tô falando, que é outro texto, porque aí você descobre coisas naquela imagem que não estão no texto. Então aí tem uma complementação, tem um jogo, e também o projeto gráfico. Ele também vai dialogar com esse texto. Às vezes tem livros pequenos, maiores, formatos diferentes. Então a literatura para crianças, ela se permite esse jogo, e isso às vezes nós temos excelentes designers que elaboram livros muito bonitos.
Então tá, Elaine, muito obrigada aqui por conceder essa entrevista para o canal e explicar mais para a gente sobre a literatura, né, para a infância, sobre a imaginação. Quero deixar meus agradecimentos aqui, né, e vocês são convidados a conhecer os livros da Elaine. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se gostarem do vídeo, deixe seu like. Se gostam desse tipo de conteúdo, inscrevam-se no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.